lá aberto na plataforma, né? Que é aquela atividade do questionário da semana 2, o segundo questionário, no caso. Tem alguém com a mão levantada aí. Se quiser falar, pode falar, tá? O questionário da segunda semana. O segundo questionário está em aberto lá, né? Está aberto até o dia 3. Eu acho que o questionário 1 também está aberto, porque algumas pessoas perderam o prazo. Daí eu abri de novo. Eu não sei se ainda está Tá aberto ou aberto até não. meia-noite de hoje. De hoje, não? Fechou ontem, no caso. Ah, então já fechou. De ontem para hoje. Isso, fechou. Fechou meia-noite hoje. Ah, tá. E aí a gente tem que também combinar a data da, da atividade síncrona, né? Deixa eu ver o que está aqui. É o último questionário. Tem o questionário 1, o primeiro questionário que fechou hoje, né? Como ele acabou de falar para a gente aí. Fechou de meia-noite de ontem para hoje. E tem um segundo questionário que está aberto. Até o dia 3, se eu não me engano, de maio. De maio. E aí a gente tem que combinar a data ainda mais para frente, de repente na semana que vem a gente combina, da atividade síncrona, né? Para fechar a nota. São 3 atividades, 2 questionários e uma avaliação, meio que revisão. Pode ser no Kahoot, provavelmente no Kahoot mesmo, né? Que é o que a gente usa sempre, tá? Eu acho que até o dia 7 de maio dá para a gente fazer essa atividade, que é uma sexta-feira. Tá? Inclusive, como eu tenho que fazer reposição, né, da semana passada, são 2 aulas, então a gente pode fazer as reposições nessas 2 sextas-feiras aqui, tá? No dia 30 de abril e no dia 7 de maio. Aí, nesse dia 7 de maio, a gente faz a atividade do Kahoot, tá? No dia 30 já vai ter aula de reposição de outro professor, mas é qual horário? É, justamente, eu poderia ter marcado a reposição para sexta-feira, né? Que é dia 23. Só que esse dia 23 aqui é feriado, sexta-feira é feriado. Amanhã é feriado, né? Quarta-feira, dia 21, é Tiradentes. E dia 23 é feriado de São Jorge, né? Que é feriado estadual. Então eu não queria marcar para o dia 23, por isso que eu preferi jogar para o dia 30, né? Mas aí, se for o caso, a gente faz no dia 23 mesmo. Será que não dá para ter 2 reposições no dia 30, não? Por mim, se for na sexta-feira, dia 30, às 20h30, não tem problema nenhum, não. Aí você acha que a gente pode fazer 2 aulas direto? Aí fica cansativo demais, né? Não dá, não. 2 aulas não tem condição, não. É muito tempo com um professor só, fica ruim. Por mim, pode ser no dia 23, então, tá? Às 19 horas mesmo. Ou então, se vocês toparem, pode ser no dia 30, às 20h30, tá? Eu vou deixar vocês decidirem aí, no final da aula a gente resolve, ok? E aí no dia 7 a gente faz a última reposição, né? E aí nesse dia 7 aqui a gente vai ter a atividade no Kahoot, tá? Então a gente vai ter a aula de hoje, dia 20, dia 22, aí tem uma aula dia 27, dia 29, 4 aulas, né? Dia 4 e dia 6, 6 aulas. Tá bastante aula, né? E aí tem essas 2 reposições. De repente, né, como a gente tem ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas, a 8ª não precisa, tá? Então a gente faz uma reposição no dia 7 e fica essa 8ª aula em aberto mesmo. Se for necessário, se ficar faltando conteúdo para dar, a gente dá essa reposição. Mas em princípio eu acho que não vai precisar não, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter aula de hoje, dia 22, que é quinta-feira, dia 27, terça-feira, dia 29, quinta,
dia 4, dia 6 e dia 7. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas. É o suficiente para a gente fechar aí o conteúdo. Tá? Tudo bem? Não sei se vocês estão vendo aí o calendário que está aqui aberto, né? Hoje é dia 20, terça-feira. A gente tem a aula de hoje. Aí tem a aula do dia 22, que é quinta-feira, tá certo? Tem a aula na semana que vem, dia 27, dia 29, que é terça e quinta. Aí tem a outra semana, dia 4 e 6, tá? E aí no dia 7 a gente faz uma reposição e a segunda reposição que ficava faltando aí para completar, né? Essa aula provavelmente a gente não vai precisar ter. Tá? Então, com essas 7 aulas aqui, do dia 20, 22, 27, 29, 4, 6 e 7, a gente fecha. Mas aí, se a gente for combinar de fazer atividade no Kahoot no dia 7, tem que ficar definido isso, tá? Se puder ser às 19 horas, é melhor. Tá? Então, no dia 7, que é sexta-feira, que vai ser a reposição, a gente combina aí para as 19 horas, se não tiver outra aula já marcada nesse horário. Tá? Então, beleza, tá combinado assim. Daqui para frente a gente tem mais 7 aulas, contando com a de hoje, tá? Essas 7 aulas dá mais que o suficiente aí para a gente poder fechar o conteúdo que falta, né? Inclusive a atividade lá da plataforma vai ficar aberta até o dia 3. De repente eu posso prorrogar um pouco esse prazo aí, se for preciso, tá? E a matéria que está lá na plataforma, no questionário 2, provavelmente até o dia 30 a gente já vai ter discutido todo o assunto que está cobrando lá naquele questionário. Tá? Eu acho que se eu não me engano, até o dia 7 é o último dia, mas eu não tenho certeza não, eu tenho que conferir no calendário. Mas provavelmente o dia 7 é o último dia de aula mesmo, tá? E aí as outras semanas é semana de fechamento de nota, né? Eu sei que aí tem uma semana de recuperação também, tá? Eu acho que é isso mesmo, dia 7 é a última semana de aula, aí a semana seguinte é aquela semana que fica para fechamento de notas e tal, aí tem uma semana de recuperação aqui. E aí no dia 24, isso aqui eu tenho certeza, pelo menos pelo calendário que eu tenho, no dia 24 começa o primeiro semestre de 2021, tá? Então vamos discutir aí o conteúdo da aula de hoje, porque a gente já são 8h40, né? Para a gente não passar muito do horário. Então, só para fazer aqui uma pequena recapitulação do que a gente viu na aula passada, já tem bastante tempo, a gente finalizou a última aula discutindo lá os processos cíclicos, né? Então, por exemplo, quando você tem um sistema termodinâmico, né? A gente está sempre falando de gás ideal. Então, quando eu falo sistema termodinâmico, eu estou falando de um gás ideal. Então, quando você tem um sistema termodinâmico que realiza uma série de processos e retorna para o estado inicial, esse processo a gente chama isso de um processo cíclico, ou uma transformação cíclica. Tá? Então, nesse exemplo que a gente resolveu aqui na aula passada, eu tenho um processo cíclico dividido em 3 processos intermediários, tá vendo? O processo cíclico aqui, ele começa no ponto A, no estado A, né? Definido por essas variáveis aqui, né? 2 atm de pressão, 1,23 litros de volume, uma temperatura bem definida aí. E aí, esse gás ele vai sofrer uma expansão isotérmica, por isso que ele está acompanhando essa curva pontilhada aqui, né? Que corresponde a uma transformação isotérmica, temperatura constante. Daí ele sofre um segundo processo, né? Quando ele atinge esse estado B, ele sofre um segundo processo aí, que é um processo isovolumétrico, a volume constante.
né, representado por essa reta vertical. E aí, finalmente, quando ele atinge o estado C, ele retorna para o estado A, né, realizando um processo isobárico, a pressão constante. Então, a gente discutiu na aula passada, na última aula, né, que como eu tenho aqui um processo que ele é fechado, é um processo cíclico, a variação de energia interna desse sistema, quando ele sai de A e retorna para A, só pode ser zero, né? Porque a energia interna só depende da temperatura. Quando eu falo de gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. E a temperatura desse estado A aqui é muito bem definido. Então, se o gás ele dá uma volta aí no espaço de fase, né, nesse gráfico, pressão por volume, e retorna para o estado A, significa que ele retorna para a temperatura inicial. E aí a variação de energia interna desse gás é zero, tá? Então, num processo cíclico, a variação de energia interna é sempre igual a zero. E aí a conclusão é que a quantidade de calor trocado nesse processo e o trabalho realizado tem que ser igual, tá vendo? O calor Q trocado, né, na transformação cíclica completa é igual ao trabalho realizado. Então, a gente calculou na aula passada, a gente obteve aí, viu que os valores são, de fato, eles são iguais, tá vendo? E aí, esse trabalho total realizado no ciclo, como eu tenho 3 processos intermediários, então esse trabalho total, que é o W aqui sem índice, né, é a soma dos trabalhos intermediários aí. Então, no processo isotérmico, você tem lá um trabalho realizado. No processo isovolumétrico, você tem lá um trabalho realizado. No processo isobárico, você tem um outro trabalho. Quando você soma tudo, você obtém o trabalho total realizado no seu ciclo, tá? Então, se você observar, os dois valores aqui são os mesmos, né? Isso porque, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é o calor trocado menos o trabalho realizado. Então, se essa variação de energia interna é necessariamente igual a zero, então a conclusão é que o calor trocado e o trabalho são dados pelo mesmo valor, tá? E se a gente for observar esse valor que está aqui, a gente observa, né, que é um número negativo, tá? ln de 2, o logaritmo de 2, é menor do que 1. Então, se você fizer essa subtração aqui, isso aqui vai dar um número negativo, tá? E daí a conclusão é que o trabalho realizado no ciclo é um trabalho negativo, assim como o calor trocado, tá? Então, a gente vai discutir na aula de hoje que esses valores são negativos, porque o ciclo que a gente está observando aqui, ele está se realizando num sentido anti-horário, tá vendo? De A para B, de B para C e de C para A. Ele está girando aqui no sentido anti-horário. Então, a conclusão é que tanto o calor trocado como o trabalho realizado nesse processo, eles são negativos. Eles são iguais e negativos, tá? Então, a gente vai discutir muito hoje, na aula de hoje, os processos cíclicos e vai entender a relação desses processos cíclicos com o funcionamento das máquinas térmicas e máquina frigorífica, que é onde entra aí a segunda lei da termodinâmica, que até agora a gente ainda não discutiu, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho essas transformações cíclicas, né? Vai entender melhor os detalhes da transformação cíclica e vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica tem basicamente 2 enunciados, a gente vai discutir os dois. Então, esse enunciado de Kelvin aqui está associado ao funcionamento das máquinas térmicas. E o enunciado de Clausius está associado ao funcionamento das máquinas frigoríficas. Tá? Vou botar no modo de apresentação. Então, aqui nesse slide, a gente tem aí os dois tipos de processo cíclico possível, né? Você tem um sentido horário, o processo se realiza no sentido horário, e você tem um processo aqui que se realiza no sentido anti-horário, tá? Então, se a gente for olhar para a primeira lei da termodinâmica, essa variação de energia interna tem que ser zero, né? Digamos que eu parto aqui do estado A e dê uma volta nesse espaço de fase e retorne para o estado A. Como eu estou retornando para a mesma temperatura, para o mesmo estado, a variação de energia interna é zero. Então, a conclusão é que o Q é igual ao W, e aí o que é o Q e o que é o W nesses processos aqui,
nesse ciclo completo. Como eu tenho 4 processos intermediários aqui, então o calor Q é o calor total trocado nesse ciclo, que corresponde à soma dos calores em cada processo intermediário desse. A mesma coisa vale para o trabalho realizado, né? Então, por que quando eu tenho um ciclo se realizando no sentido horário, o trabalho total, esse W aqui, ele é positivo, e por que quando eu tenho um ciclo se realizando no sentido anti-horário, que é o caso aqui dessa segunda figura, o trabalho total realizado é negativo? É fácil da gente perceber isso, é só a gente olhar os processos intermediários aqui, tá? Então, se eu olhar esse processo que vai de A para B, qual que é o trabalho realizado aqui, né, nessa expansão? Aliás, expansão não, porque o volume não muda, né? Nesse processo isovolumétrico de A para B. Como eu não tenho variação de volume, o ΔV é zero, a conclusão é que o trabalho realizado no processo de A para B é zero, né? Esse WAB aqui vale zero, tá? Agora, se eu olhar o processo de B para C, aqui eu tenho uma variação de volume associada a essa transformação, tá? A gente está vendo que nesse processo de B para C, o volume está aumentando, né? A seta está indicando aí um aumento de volume. Então, o trabalho realizado nesse processo de B para C é um trabalho positivo. E quanto que vale esse trabalho positivo? Bom, de acordo com aquilo tudo que a gente já discutiu nas aulas anteriores, esse trabalho de B para C é a área abaixo do gráfico, né? Nesse intervalo de volume aqui, tá? Então, se eu pegar a área dessa região toda, né, tudo que está dentro desse retângulo e o que está abaixo, retângulo não, trapézio, né? Tudo que está dentro desse trapézio e o que está abaixo, isso vai dar para mim aí o trabalho realizado de B para C, tá? Um trabalho positivo. Se eu olhar o processo de C para D, de novo, não tem variação de volume, então o trabalho realizado é zero, e de D para A, o trabalho realizado é negativo. Mas qual que é o trabalho negativo que está acontecendo aqui, de D para A? É o trabalho que corresponde à área dessa regiãozinha aqui, né? Então, é uma região pequena. Então, quando eu somo todos os trabalhos aí, dos 4 processos, eu tenho uma contribuição positiva, que é grande, associada ao processo de B para C, e eu tenho uma contribuição negativa, que é pequena, correspondente ao processo de D para A, né? Então, quando eu somo esses 4 valores, esse que vale zero, né? O primeiro que vale zero, o segundo que é positivo e grande, o terceiro que vale zero, e o quarto, que é negativo e pequeno, quando eu somo tudo isso, o resultado é um número positivo, tá? Digamos que o trabalho aqui no processo de B para C seja de 30 joules, e o trabalho realizado aqui de D para A seja menos 5. Quando eu somo, qual que é o resultado líquido aí que eu vou ter? É 25 joules, né? Então, o trabalho total realizado no ciclo é um trabalho positivo. Então, toda vez que eu tenho um ciclo se realizando no sentido horário, o trabalho total realizado aí nesse ciclo vai ser positivo, tá? Consequentemente, o calor trocado também é positivo, porque os dois, quando você subtrai, tem que dar zero, tá? Então, se esse número W aqui é, por exemplo, 25 positivo, esse aqui tem que ser 25 positivo também, para a diferença dar zero, tá? Então, quando o processo cíclico se realiza no sentido horário, o que a gente tem? A gente tem que o trabalho total é positivo, consequentemente, o calor trocado também é positivo. Entra calor e sai trabalho, né? Porque essa foi a convenção que a gente definiu lá quando a gente começou a estudar a primeira lei da termodinâmica. Trabalho positivo significa que o sistema está jogando energia para fora, na forma de trabalho, e calor positivo, o que é positivo, significa que está entrando energia na forma de calor no teu sistema, tá? Então, toda vez que você tem um ciclo nesse sentido, você pode concluir aí de cara, sem fazer nenhuma conta, que o trabalho e o calor são positivos. Agora, se você olhar para o sentido anti-horário, né? Para o processo que se realiza no sentido anti-horário, você tem o contrário, né? Esse trabalho que corresponde aqui à passagem do estado C para o estado B, ele está fazendo o volume diminuir, tá vendo? O sentido da seta indica uma diminuição de volume.
Então, esse trabalho aqui é um trabalho negativo, que corresponde a essa área toda aqui dessa região, tá? Enquanto que o trabalho positivo do estado A para o estado B, ele é pequeno. É só a área abaixo aqui do gráfico, né? Nesse trecho. Então, é um valor pequeno. Então, quando você soma os trabalhos todos aí dos 4 processos, o resultado é que você vai obter um número negativo, né? E nos dois casos, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, o valor que você vai obter é correspondente à área interna dessa figura, né? Se você pega aqui, por exemplo, no sentido horário, essa área toda, né? Abaixo do segmento BC, e subtrai essa área abaixo do segmento DA, sobra a área dessa região aqui, desse trapézio, né? A mesma coisa acontece no lado de cá, né? Se você pega a área abaixo aqui do segmento CB e subtrai a área abaixo do segmento AD, sobra a área aqui interna do trapézio. A diferença é que, nesse caso, no sentido anti-horário, como a contribuição negativa é maior do que a contribuição positiva, então o trabalho total no ciclo ele é negativo, é menos a área do trapézio. Tá? E aí, sendo o trabalho negativo, o calor trocado também é negativo, né? Se isso aqui é menos 10, por exemplo, para essa diferença dar zero, esse aqui tem que ser menos 10 também. Tá? E aí, pela nossa convenção, quando o ciclo se realiza no sentido anti-horário, né, como o trabalho é negativo, quer dizer que está entrando energia na forma de trabalho. E como o Q também é negativo, indica que está saindo energia na forma de calor. Tá? Então, no sentido horário, entra calor e sai trabalho. No sentido anti-horário é o contrário. Entra energia na forma de trabalho e sai energia na forma de calor. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver que isso está relacionado com o princípio de funcionamento de uma máquina térmica. Isso aqui, né, o sentido anti-horário, está relacionado ao princípio de funcionamento de uma máquina frigorífica. Tá? Que é o que a gente vai ver assim que a gente for discutir daqui a 5 minutos a segunda lei da termodinâmica. Só antes a gente pode discutir esse exemplo aqui, né? Para elucidar isso que a gente estava falando no slide anterior. Você tem um processo cíclico, dividido aqui em 3 processos intermediários. Eu quero saber qual que é o trabalho realizado em cada ciclo A, B, C, A, né? Então, sai de A, vai para B, de B vai para C, e de C retorna para A. Tá? Como a gente tem aqui um ciclo que está se realizando no sentido horário, tá vendo? No sentido horário, significa que o trabalho total nesse processo é um trabalho positivo, né? E aí, qual que é o valor do trabalho realizado nesse ciclo? É só calcular a área desse triângulo, já que o processo tem a forma de um triângulo, né? Então, eu calculo a área desse triângulo e a área desse triângulo me dá aí o trabalho realizado. Então, é muito simples. Eu pego essa lateral, né? Um lado do quadrado aqui, do retângulo, e multiplico pelo outro lado, divido por 2, né? Se fosse um retângulo fechado aqui em cima, aí seria lado vezes lado. Como é um triângulo, é a metade do retângulo, do quadrado, então tem que dividir por 2, tá? Então, quanto que vale essa lateral aqui? Ó, de 5 para 10, a variação é 5, né? Tá aqui. Não pode esquecer de colocar a unidade correta, né? Então, se eu tenho aqui esse 10 a 5 Pascal, eu não posso deixar de multiplicar esses números por 10 a 5, tá? Então, essa lateral aqui que corresponde à variação de pressão do estado A para o estado B é de 5 vezes 10 a 5 Pascal. Tá aqui. E a variação de volume de 4 para 2, aliás, de 2 para 4, né? É 2 metros cúbicos. Tá? Então, é 5 vezes 10 a 2 da pressão, da lateral aqui na vertical, né? Vezes 2 dessa lateral aqui na horizontal. E aí divido por 2, porque é a regra do cálculo da área do triângulo. E aí o resultado é que dá 5 vezes 10 a 5 joules. Tá? Então, esse que é o trabalho total realizado nesse processo. Então, você observa que a conta, né, é muito fácil. É só calcular a área da região aí que você tem a área do processo cíclico completo. Tá?
Você só vai precisar calcular trabalho por trabalho de cada processo intermediário, se isso for pedido, tá? Se isso for requerido aí no enunciado. Às vezes ele quer que você calcule o trabalho de A para B, de B para C, de C para A, e depois, a partir da soma, você obtém o trabalho total do ciclo. Então, se ele pedir para fazer isso, aí você vai ter que fazer. Agora, se ele estiver simplesmente pedindo o trabalho total no ciclo, basta você dar a área dessa região aqui, desse triângulo, né? Tá? Então, aqui a gente tem um processo que se realiza no sentido horário, consequentemente, o trabalho é um número positivo, né? E aí o calor trocado tem o mesmo valor, tá? 5 vezes 10 é 5. Simples, né? Então, com isso, a gente pode agora falar sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, a segunda lei, ela tem dois enunciados. O primeiro enunciado é devido a Kelvin, né? Ao Lord Kelvin, né? Que era o Thomson. Ele diz o seguinte, ó, é impossível realizar um processo cíclico, né? Cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho, tá? Então, quando a gente fala de máquina térmica, esses símbolos aqui, né, esses esquemas, eles são muito comuns, muito presentes. Então, uma máquina térmica basicamente opera sempre entre uma fonte quente, de temperatura alta, e uma fonte fria de temperatura baixa, tá? Então, o que uma máquina térmica faz? Ela retira a energia na forma de calor da fonte quente, né, manipula essa energia e transforma essa energia em uma forma de trabalho que seja útil, tá? Então, ela pega uma energia ali na forma de calor, transforma em trabalho, por exemplo, em movimento, né? Os motores a combustão, o motor do carro, o motor da locomotiva, né, de um trem, funcionam basicamente aí através desse princípio. Você tem lá uma fonte que contém o combustível, né, um reservatório, daí a vela esquenta aquele combustível, e aquele combustível, quando esquenta, expande, aí faz um pistão que está lá dentro mover as engrenagens, né, e tal. Então, o motor de um carro basicamente funciona aí de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Você pega o calor de uma fonte quente e transforma em trabalho. Agora, o que diz a lei, né, a segunda lei da termodinâmica? Diz que você nunca vai conseguir pegar todo esse calor, que aqui a gente está chamando de Q1, e transformar em trabalho útil. Você vai ter sempre uma perda de calor para uma fonte fria, tá? Para uma fonte de temperatura mais baixa, tá? Então, essa aqui é a segunda lei da termodinâmica. É impossível realizar um processo, ou seja, é impossível construir uma máquina térmica cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho, tá? Você tem sempre perdas para uma fonte fria, para o meio externo, por exemplo. No caso de um motor, né, a combustão, tá? E aí, com isso, a gente pode definir um rendimento para a máquina térmica, tá? Então, como é que a gente pode definir um rendimento para a máquina térmica? Então, o rendimento ele vai ser representado por essa letra, que é o eta, tá? E aí é o seguinte, ó, o que a gente quer com a máquina térmica? Para que a máquina térmica ela serve? Ela serve para produzir esse trabalho aqui, né? Esse trabalho útil, tá? Então, quanto mais trabalho útil a máquina realizar para uma certa quantidade de energia na forma de calor que ela retira da fonte quente, melhor o rendimento dessa máquina, né? Se eu tenho, por exemplo, uma máquina que tira 100 joules e realiza 20 joules de trabalho útil, e a outra que, com os mesmos 100 joules, realiza aí 50 joules de trabalho útil, é claro que aquela que realiza o trabalho de 50 joules tem um rendimento melhor, né? Então, a gente pode definir o rendimento da máquina através dessa expressão que está aqui. Ó. O rendimento é o trabalho útil, né? A quantidade de energia que vira trabalho útil para uma certa quantidade de calor que é retirada da fonte quente. Tá? Então, quanto maior o W para um dado Q1, melhor o rendimento dessa máquina. Então, essa é a definição de rendimento da máquina térmica. Tá? E aí, esse rendimento da máquina térmica, do jeito que está escrito aqui,
ele pode ser mexido, né? Pode ser manipulado aí, né? Ó, o que é esse trabalho útil, esse W? É a quantidade de calor que entra, que vem da fonte quente, menos a quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria, né? Ó, você tem a fonte quente que fornece calor Q1 para a máquina, daí essa máquina vai realizar um trabalho a partir de uma certa quantidade, né, desse calor Q1, e o que sobrar vai ser jogado para fora, tá? Então, esse trabalho que é realizado, né, que a gente está representando por W, é o calor que entra, o Q1, menos o que é rejeitado para a fonte fria, tá? Então, esse W eu posso trocar por Q1 menos Q2. E daí eu tenho que o eta, né, o rendimento, é Q1 menos Q2 sobre Q1, tá? Então, se eu pego esse Q1 e separo em duas frações, né? Então, eu tenho Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Aí, esse Q1 sobre Q1 dá 1. Então, eu tenho que o meu rendimento da máquina térmica é 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? E que é o Q2? É a quantidade de energia que é rejeitada para a fonte fria. O que é o Q1? É a quantidade de energia que é retirada da fonte quente. Tá? Então, essa expressão que está aqui embaixo e essa expressão que está aqui em cima, nessa definição, né, elas são a mesma coisa, elas dizem a mesma coisa. Né? Só estão escritos de uma maneira diferente, mas é porque aqui a gente pegou esse W e trocou por Q1 menos Q2. Né? O W é sempre Q1 menos Q2. E daí a gente obtém essa expressão, essa forma aqui de escrever o rendimento, que é até mais comum. Tá? Essa é a definição, mas em geral a gente usa mais essa forma aqui de se escrever o rendimento da máquina. Tá? Então vocês estão observando aí que a máquina térmica, né, ela é basicamente um processo cíclico que se realiza no sentido horário. Né? O que a máquina térmica faz? Ela pega calor e transforma em trabalho. Tá? Então, entra calor, ou seja, o sistema termodinâmico que está aqui na máquina tem um Q positivo, né? E tem um W, um trabalho realizado, que também é positivo, porque ele joga energia para fora na forma de trabalho. Então, a gente observa que entre a máquina térmica e o processo cíclico realizado no sentido horário, tem muita coisa em comum. Né? Então, o que acontece é que o sistema termodinâmico da máquina térmica está sempre realizando ciclos no sentido horário. Tá? E a máquina frigorífica? O que é uma máquina frigorífica? A máquina frigorífica está associada ao enunciado da segunda lei da termodinâmica, que se deve a Clausius. Tá? Então, a segunda lei da termodinâmica, né, de acordo com Clausius, diz o seguinte: ó, é impossível realizar um processo, ou seja, construir uma máquina, cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Tá? Em outras palavras, se você tem uma fonte fria e você tem uma fonte quente, o calor ele não vai fluir espontaneamente do frio para o quente. Tá? O sentido natural do calor é ir do quente para o frio, para estabelecer o equilíbrio térmico, conforme a gente aprendeu lá no início, né, do estudo da termodinâmica. Tá? Então, se você quer pegar energia na forma de calor de uma fonte fria e transferir para uma fonte quente, você precisa de uma máquina que faça isso. Tá? E aí, o que essa máquina faz? Ela pega esse calor da fonte fria e joga na fonte quente. Mas, para isso, você precisa realizar um trabalho sobre esse sistema termodinâmico aí da máquina. Tá? Então, o que está acontecendo aqui na máquina frigorífica é que você entra dentro do sistema com energia na forma de trabalho e sai do sistema com energia na forma de calor, que é precisamente o que acontece ali no ciclo se realizando no sentido anti-horário. Tá vendo? Aqui você tem um Q negativo e um trabalho negativo. Ou seja, entra energia na forma de trabalho e sai energia na forma de calor. Precisamente aquilo que acontece na máquina frigorífica, né? Você precisa realizar um trabalho sobre o sistema termodinâmico para que você consiga fazer o calor passar do frio para o quente, né?
fluir do frio para o quente. Tá? Então, você observa o seguinte, ó, essa máquina puxa energia na forma de calor do sistema da fonte fria. Tá? É um Q2. Mas também entra energia na forma de trabalho aqui nessa máquina. Essas duas quantidades juntas vão dar o calor que sai para a fonte quente. Porque dentro do sistema termodinâmico não pode ficar, né, a cada ciclo, não pode ficar nenhuma quantidade de energia. Senão o ΔU não dá zero. Aquele ΔU, a variação da energia interna, né, num ciclo fechado, tem que ser zero. Tá? Então, se entra Q2 e entra W, a soma dessas duas energias que entram tem que dar o calor que sai. Tá? O calor Q2. Por isso que aqui, nessa máquina, está saindo calor, né? A quantidade de calor que entra é menor do que a quantidade de calor que sai para a fonte quente. Então, a conclusão é que está saindo calor. A cada ciclo, sai mais calor do que entra, né? Tudo bem? Então, resumindo aí, a máquina térmica pega calor e transforma em trabalho. O sistema termodinâmico de uma máquina térmica funciona com base em ciclos no sentido horário. Tá? Na máquina frigorífica, é um pouco diferente. Você coloca a energia dentro do sistema na forma de trabalho, então entra energia na forma de trabalho e sai energia na forma de calor. Tá? Então, o sistema termodinâmico de uma máquina frigorífica opera em ciclos em sentido anti-horário. Tá? É o que a gente tem desenhado aqui nesse slide. E aí a máquina frigorífica ela tem uma eficiência, né? Do mesmo jeito que a máquina térmica tem um rendimento, a gente pode definir um rendimento para a máquina térmica, para a máquina frigorífica a gente pode definir uma eficiência, tá? Então, como é que a gente pode definir a eficiência da máquina frigorífica? Primeiro, a gente tem que pensar na razão de ser da máquina, né? Qual que é a finalidade da máquina frigorífica? Ela quer resfriar uma certa região. Então, quanto mais Q2 eu consigo tirar da fonte fria para um certo trabalho realizado sobre o sistema, mais eficiente é essa máquina frigorífica. Tá? Então, quanto mais Q2 eu tiro da fonte fria para um trabalho realizado, maior é a eficiência. Então, a gente pode definir a eficiência por essa expressão que está aqui. Dado um certo trabalho realizado, né, um valor de W aqui, né, quanto maior o Q2, mais eficiente é a máquina. Tá? Então, sobre essas duas definições, de rendimento da máquina térmica, de eficiência da máquina frigorífica, a gente tem algumas observações aqui. Tá? A primeira é o seguinte, ó, esse W, se a gente for analisar, né, as contas e a lógica aqui do funcionamento da máquina, esse W ele é sempre menor do que esse Q1, né? Porque o Q1 é o trabalho realizado, o W, mais o Q2 que vai para a fonte fria, que nunca pode ser zero. Então, esse Q1 ele é maior do que o W. Tá? Isso significa que esse rendimento aqui é sempre um número menor do que 1. Tá? Ou seja, você pode dar o rendimento de uma máquina térmica em termos de percentual. Tá? A máquina térmica pode ter, por exemplo, o percentual de 30%, o rendimento de 30%. Isso significa que a cada 100 joules que entra, né, 30 joules é convertido em trabalho útil. Tá? Então, o rendimento de uma máquina térmica, a gente pode sempre representar em termos percentuais. Tá? O que não acontece com a eficiência de uma máquina frigorífica. Esse Q2 aqui, ele não tem muita relação com o trabalho, né? Então, esse Q2 ele pode ser maior do que o trabalho. Por exemplo, você pode tirar 10 joules daqui e produzir e realizar um trabalho sobre o sistema de 8 joules. Tá? E aí, esse número aqui ele pode ser maior do que 1. Ele pode ser menor ou maior do que 1. Tá? E daí não faz sentido a gente se referir a essa eficiência como um percentual. Tá? A eficiência da máquina frigorífica é sempre um número sem dimensão, né? Isso aqui é uma grandeza adimensional, porque é energia dividido por energia, então não tem unidade, mas não pode ser dado em termos de percentual. Tá?
Ao contrário do que acontece com o rendimento da máquina térmica, que também é adimensional, tá vendo? Trabalho é medido em joule. O calor trocado aqui, a energia, também pode ser medido em joule. Então, joule por joule, isso não tem nenhuma unidade, não tem nenhuma dimensão física. Tá? Aqui está o resumo disso que eu estou explicando, né, ao longo da aula de hoje. A máquina térmica, o sistema termodinâmico opera em ciclos no sentido horário, porque o calor entra, né, e o trabalho sai. Tá? Então, a máquina térmica, ela transforma, entre aspas, né, calor em trabalho. Ela usa a energia na forma de calor para transformar isso em um trabalho útil. Tá? Agora, a máquina frigorífica, né, o sistema termodinâmico opera em ciclos no sentido anti-horário, porque entra trabalho, ou seja, o W é negativo, né? E sai calor, tá? Sai energia na forma de calor. Então, a máquina frigorífica transforma trabalho em calor. Ela pega trabalho para botar calor para fora na fonte quente. Lembrando que essas definições aqui, a eficiência da máquina frigorífica, o rendimento da máquina térmica, são sempre números positivos, tá? Então, o sinal do W, o sinal do Q2 não são relevantes, não. Poderia ter colocado isso em módulo, né, para isso ficar mais claro. Tá? O sinal não interfere aqui nas contas, tá? Mesma coisa acontece aqui. O trabalho, o Q1, o sinal não interfere em nada. Tudo bem? E aí tem a máquina de Carnot, né? O que eu estou explicando para vocês desde o início, né, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, é que nenhuma máquina térmica ou máquina frigorífica pode ter aí um rendimento de 100%, né? A gente vai falar principalmente da máquina térmica, né? Então, nenhuma máquina térmica ela pode ter um rendimento de 100%. Ou seja, esse Q1 que entra na máquina e vira trabalho, parte dele vira trabalho, vai ter sempre aí um desperdício de energia para a fonte fria. Tá? Se nenhuma máquina térmica pode ter rendimento de 100%, então naturalmente vem na cabeça da gente uma pergunta que é a seguinte, se a máquina não pode ter rendimento de 100%, como é que eu faço para determinar ou para descobrir, né, para definir qual é o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter? Tá? Como é que eu faço para definir qual é o máximo rendimento que a minha máquina vai ter, dado o ciclo termodinâmico que o sistema realiza? Tá? Então, a resposta para isso está nas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Depende dessas temperaturas aqui. Tá? Então, uma máquina térmica que opera entre duas temperaturas conhecidas, uma temperatura quente e uma temperatura fria, vai ter o rendimento máximo que ela pode ter se o ciclo realizado pelo sistema termodinâmico for um ciclo que acontece de acordo com o que é estabelecido por Carnot, né? A gente chama de ciclo de Carnot. Tá? Então, como é que é esse ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot é um ciclo formado por 4 processos intermediários. Tá? Então, o primeiro processo é um processo de expansão isotérmica. Está vendo aqui, ó, essa curva azul representa uma isoterma, a temperatura T1. Tá? Então, você vai fazer do estado A para o estado B uma transformação isotérmica. Tá? Aí, do estado B para o estado C, você vai fazer uma transformação do tipo adiabática. Vocês lembram da transformação adiabática que a gente discutiu algumas aulas atrás, né? A transformação adiabática é aquela que não permite troca de calor com o meio externo. Tá? Então, você vai ter aí essa primeira transformação isotérmica, depois você tem uma transformação, uma expansão adiabática, que faz reduzir a temperatura, né? Daí, o terceiro processo é, de novo, isotérmico, no sentido de diminuir o volume, e aí o quarto processo é, novamente, um processo adiabático, retornando para o estado inicial, para o estado A. Tá?
Então, esse ciclo que a gente está vendo representado aqui nessa figura é o ciclo que a gente chama de ciclo de Carnot. Então, uma máquina que opere de acordo com o ciclo de Carnot, ela tem o rendimento máximo que a máquina pode ter, dadas as temperaturas aí da fonte quente, né? Que aqui é o T1, e a temperatura da fonte fria, que é o T2. Tá? Então, numa máquina de Carnot, o rendimento pode ser dado dessa forma, né, a regra geral, né, que vale para qualquer máquina, e em particular para a máquina de Carnot, a gente tem essa expressão aqui também para calcular o rendimento. Tá? Então, numa máquina de Carnot, uma máquina que está operando de acordo com o ciclo de Carnot, a gente tem uma relação de equivalência e de proporção entre o Q2, né, que é o calor cedido para a fonte fria, e a temperatura T2 da fonte fria. Tá? Da mesma forma que tem uma relação de proporção entre o Q1, que é o calor que recebe da fonte quente, e o T1, que é a temperatura dessa fonte quente. Tá? Então, para uma máquina de Carnot, e só para uma máquina de Carnot, eu posso pegar esse Q2 sobre Q1 e trocar por T2 sobre T1. Essa proporção aqui, Q2 para Q1, é a mesma que T2 para T1. Tá? Então, numa máquina de Carnot, eu posso trocar Q2 sobre Q1 por T2 sobre T1. E aí, essa é a forma que eu posso usar para calcular o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter. Tá? Vamos supor que eu tenha essa máquina térmica aqui, que não está realizando um ciclo de Carnot, está realizando um ciclo qualquer aí, tá? Se eu sei a temperatura dessa fonte quente e sei a temperatura dessa fonte fria, como é que eu vou fazer para descobrir qual que é o rendimento máximo que essa máquina térmica poderia ter? Eu vou fazer a operação de calcular o rendimento da máquina de Carnot, que é essa aqui, tá? A gente vai fazer isso no exemplo logo mais ali na frente e isso vai ficar mais claro. Tá? Então, quando eu faço essa conta, eu descubro qual que é o rendimento máximo que aquela máquina poderia ter. Tá? Quando que a máquina teria esse rendimento máximo? Quando o sistema termodinâmico aqui estivesse realizando exatamente aquele ciclo de Carnot lá. Tá? Então, a máquina de Carnot é aquela máquina que, dada a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, a gente consegue definir aí qual que é o rendimento máximo que qualquer máquina entre essas temperaturas pode ter. Tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Esse exemplo é bem simples, na verdade. Né? Diz o seguinte, você tem uma máquina térmica, ela absorve 6.000 joules de calor de uma fonte quente. Tá? É o Q1. Aí, letra A. Qual é o seu rendimento se ela cede 4.000 joules à fonte fria? Então, você vê, ó, a máquina térmica, né? Ela pega 6.000 da fonte quente e joga para fora, para a fonte fria, 4.000. Tá? Então, qual que é o trabalho útil realizado aqui? 2.000, né? Porque se ela entra com 6 e joga fora para a fonte fria 4.000, o que é utilizado para realizar trabalho útil é 2.000. Tá? E aí, como é que eu faço para calcular o rendimento dessa máquina? Eu pego esse 2.000 e divido por 6.000, tá? Que dá exatamente 33%, né? 0,033. Tá? Então, essa é uma forma de você calcular o trabalho. Você pega essa diferença, o trabalho não, né? O rendimento da máquina. Você pega essa diferença, 6.000 menos 4.000, que é o W, né? O trabalho realizado, e divide pela quantidade de energia que entrou da fonte quente. É 6.000. Ou então você aplica essa formulinha aqui, que a gente viu que é equivalente, né? Então, o que é o Q2 nessa fórmula? É o calor que é rejeitado para a fonte fria. O que é o Q1? É o calor que é tirado da fonte quente. Tá? Então, é 1 menos 4.000 sobre 6.000, que é 4 sobre 6, que é 2 sobre 3, né? Então, 1 menos 2 sobre 3 dá 1 sobre 3. 1 sobre 3 é 33%, né? 0,333333. Tá?
Então, assim você calcula aí o rendimento da máquina térmica. Aqui na letra B ele fala o seguinte, ó, qual é a quantidade de calor que ele cede, que essa máquina cede para a fonte fria, se o rendimento é de 10%. Agora o problema é o inverso da letra A. Na letra A ele dava o calor cedido e queria saber o rendimento. Aqui é o contrário, ele dá o rendimento e quer saber o calor trocado. De novo é só pegar essa expressão, substituir os valores aí e fazer a conta, né? Então se o rendimento é de 10%, é 0,1, né? No lugar do eta, eu coloco 0,1, tá vendo? O Q2, na letra B, é justamente o que eu quero calcular. Na letra A, ele deu um Q1, um Q2 aqui de 4.000 joules. Tá? Na letra B, o Q2 é diferente, porque o rendimento é diferente, tá vendo? Aqui tinha dado 33%, aqui é 10%. Então é só fazer essa conta, né? O Q1 é o calor que vem da fonte quente. Então, onde tem Q2 aqui, você isola, né? Então, eu passo o Q2 para o lado de lá, passo 0,1 para cá. Então, fica Q2 sobre 6.000 igual a 1 menos 0,1. Então, esse 1 menos 0,1 dá 0,9. Multiplica cruzado e tal, você vai obter aí que o valor de Q2 é 5.400, tá? Então, você observa o seguinte, ó, como da letra A para a letra B o rendimento diminuiu, tá vendo? Logicamente, o calor rejeitado para a fonte fria tem que aumentar, né? Então, na letra A, a gente tinha um calor rejeitado para a fonte fria de 4.000. Na letra B, o calor rejeitado para a fonte fria é de 5.400. Então, o trabalho útil foi menor. Por isso que o rendimento é menor, tá? De 33% baixou aí para 10%. Tá? Então, esse problema aqui é um problema simples. Ainda não é o que eu quero mostrar para vocês, não. Tem um segundo exercício aqui, um terceiro no caso, né? Pode discutir ele rapidinho, na aula da quinta-feira a gente continua nele, tá? Então diz o seguinte, ó, o rendimento máximo de uma antiga locomotiva a vapor é de 8%, né, quando o vapor escapa diretamente na atmosfera a pressão normal. Né? Qual é a temperatura do vapor na caldeira dessa máquina? E a letra B, qual seria o rendimento se houvesse um condensador para resfriar o vapor na saída à temperatura ambiente de 27 graus Celsius? Então, qual seria o rendimento se houvesse um condensador para resfriar o vapor na saída à temperatura ambiente de 27 graus Celsius? Então, é o seguinte, nessa questão, a gente quer aqui determinar, pelo menos na letra A, né, a temperatura do vapor na caldeira da máquina. Tá? Então, como a gente tem um rendimento de 8%, como eu estou falando de uma máquina, o rendimento máximo, como eu estou falando de rendimento máximo, então eu tenho que trabalhar aí com a expressão da máquina de Carnot, né, do rendimento de uma máquina de Carnot, que é dado aqui pelas temperaturas. Tá? Então, como eu estou falando de vapor de água, né, a temperatura mínima que vai corresponder ao rendimento máximo tem que ser de 100 graus Celsius, tá? Porque se é vapor, né, a pressão atmosférica normal, para você ter vapor, a temperatura tem que ser de 100 graus Celsius ou mais, né? Como a gente já discutiu já aí anteriormente. Se a temperatura fosse mais baixa do que 100 graus Celsius, aquele vapor ele estaria condensado, ele seria líquido, estaria no estado líquido, né? Mas como ele quer que saia vapor da locomotiva, então a temperatura mínima que eu vou poder ter para a fonte fria aí é a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Então esse T2 aqui vai valer 100 graus Celsius. E 100 graus Celsius, como a gente já viu, é 373 Kelvin, tá? Então se eu quero descobrir na letra A temperatura da caldeira, que é a fonte quente, eu vou trocar o eta pelo rendimento máximo, que é 8%, né? 0,08, e vou trocar a temperatura da fonte fria pela temperatura que o vapor sai lá da locomotiva. Tá? Para sair vapor, a temperatura mínima tem que ser de 100 graus Celsius.
373 Kelvin, tá? E por que eu estou usando a temperatura mínima aqui? Porque é a temperatura mínima da fonte fria que vai conferir a essa locomotiva o rendimento máximo que ela pode ter, tá? Então, para eu determinar a temperatura da fonte quente, da caldeira, é só fazer essa conta, é muito simples, né? Passa 373 sobre T1 para o lado de lá, 0,08 para cá, multiplica cruzado, e daí o valor que você vai obter para a temperatura da fonte quente é essa, ó, 405 Kelvin, tá? Que dá aproximadamente aí 133 graus Celsius. A letra B a gente pode deixar para discutir na próxima aula, tá? E aí a gente pode dar mais detalhes aí com calma nessa questão, tá? O que é importante da gente perceber nessa questão, ela tem um enunciado bem simples, né? Ela parece bem inofensiva, mas ela tem muitos detalhes aí que são interessantes, né? Primeiro é o seguinte, como eu estou falando aqui de rendimento máximo, ó, o rendimento máximo da locomotiva, então se eu estou falando de rendimento máximo, eu estou falando de máquina de Carnot. Tá? E se eu estou falando de máquina de Carnot, o rendimento é dado aqui pela razão entre as temperaturas. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber aí, que a gente vai usar essa expressão, tá? De rendimento. E depois, né, como eu quero que a minha locomotiva tenha o seu rendimento máximo, que aqui diz que é 8%, significa que a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria tem que ser a maior possível, tá? Quanto maior a diferença de temperatura entre T1 e T2, maior é o rendimento aí da minha máquina térmica, tá? E para essa diferença ser a máxima possível, essa temperatura da fonte fria tem que ser a menor que ela pode ser, tá? E a menor que ela pode ser, para esse exemplo que é dado aqui, é 100 graus Celsius. Porque se sai vapor, a pressão normal da chaminé da locomotiva, significa que aquilo ali tem que estar a temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Se tivesse uma temperatura mais baixa, não sairia na forma de vapor, sairia na forma de líquido, de água. Tá? Então, essa questão aí ela tem muitas sutilezas, né? É uma questão que a conta é bem simples, a matemática que é bem simples, mas ela tem essas sutilezas aí interpretativas, né? Por isso que ela é uma questão interessante, tá? Então, na próxima aula, a gente vai voltar nessa questão, a gente vai discutir mais uma outra que está aqui à frente, tá? E eu trago mais alguns outros exercícios aí para a gente discutir um pouco melhor essa questão da segunda lei da termodinâmica, tá? Então, só recapitulando aqui o que a gente viu na aula de hoje, a gente tem máquina térmica e máquina frigorífica. A máquina térmica, basicamente, ela pega calor da fonte quente e transforma em trabalho útil, tá? Sempre rejeitando um pouco de energia para a fonte fria, na forma de calor. Porque a segunda lei da termodinâmica diz justamente isso, né? Não é possível você pegar todo o calor que vem da fonte quente e transformar ele integralmente em trabalho útil. Você vai ter sempre uma perda, tá? E aí a gente tem as máquinas frigoríficas. O que a máquina frigorífica faz? Retira calor da fonte fria e joga calor para a fonte quente. Mas isso, como não acontece de forma espontânea, você precisa aí da máquina, né, sobre a qual você vai ter que realizar um trabalho em cima. Então, essa máquina ela tem um sistema termodinâmico para que ela consiga retirar calor da fonte fria e rejeitar para a fonte quente, você precisa realizar um trabalho sobre esse sistema termodinâmico aí, tá? Então, ela pega trabalho e transforma em calor. Então, a máquina térmica está associada a ciclos que se realizam no sentido horário, a máquina frigorífica está associada a ciclos que se realizam no sentido anti-horário, tá? E quando a gente quiser definir ou determinar, né, o rendimento máximo de uma máquina térmica, a gente tem que olhar aí para o ciclo de Carnot, para a máquina de Carnot, tá? Então, a máquina de Carnot é aquela que, dada a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, você vai ter o máximo de rendimento possível para uma máquina, para qualquer máquina, né, entre essas duas temperaturas, tá? Então, a regra do cálculo desse rendimento
é dado por essa expressão aqui. Tá? Então, para a máquina de Carnot, tanto vale essa regra, como vale essa daqui de baixo. Essa daqui de baixo só vale para a máquina de Carnot, quando eu tenho rendimento máximo. Essa aqui vale para qualquer circunstância. Ok? Mais alguma coisa que precisa ser lembrado daqui da vez que não, né? Eu acho que tem algumas questões sobre isso lá no questionário, tá? Daí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode aproveitar aí para tirar, tá? Se não, vou colocar aqui a lista de presença. Por hoje é só, tá? Se vocês quiserem tirar dúvida aí das questões dos questionários aí que estão abertos, tá? Estou à disposição aqui, senão estamos liberados da aula de hoje já. Boa noite.